Que a paz de Cristo esteja reinando em nossos corações. Amados, estou aí para gravar um novo vídeo. E desta feita eu vou abordar um assunto um pouquinho desvirtuado do último vídeo, que eu tinha prometido dar sequência. Vou dar sequência sim, mas não nesse vídeo sobre o arrebatamento da igreja. Mas a pedido eu estarei abordando nesse momento o assunto sobre o cristão e a política. Visto que estamos aí num ano em que temos as eleições municipais. O cristão, ele pode, ele deve se envolver com a política? O que a Bíblia realmente fala, tá certo? Bom, existem denominações religiosas dentro do cristianismo que não aceitam o cristão ser político. E outras denominações, a qual eu pertenço, aceita o cristão se envolver com a política, mas no meio onde eu convivo, existem pessoas que não concordam com o cristão se envolver com política. Então, essa é uma questão bem interessante, e em qualquer fonte de doutrina bíblica, teológica, nós temos que entender que existem pessoas dentro de uma denominação religiosa que não concorda com a própria doutrina da religião. Isso é comum, né, da denominação, isso é normal, é natural. Mas o que a Bíblia realmente fala a respeito do assunto? Pois bem, a Bíblia fala que Jesus é rei e rei dos reis. Então, se Jesus é rei é chefe de Estado. É monarquia, então Jesus é político, certo? Então, qual é o problema? O problema não é a política, o problema são os políticos, ou o político. Porque a política ela é uma ciência, é um abstrato, é algo abstrato, como a religião. O problema não é a religião, o problema é o religioso. O problema não é a ciência, tá? O problema é o cientista. Então a questão está no indivíduo e não naquilo que ele estuda ou naquilo que ele faz. O indivíduo que causa as coisas más, tá certo? Então na questão da política, o problema não está na política. Até porque política é a arte de administrar bem. Nós fazemos política em todos os momentos da nossa vida. Nós administramos em casa, você está exercendo política. Você administra um cargo na empresa, tá certo? Você está fazendo política. É claro que o assunto aqui é uma política social, uma administração pública, tá? Mas é administrar bem. E a Bíblia, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela mostra pessoas que eram envolvidas com a administração. A administração pública. Nós vamos ver aí quando Melquisedeque, o rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Perceba que ele era rei e era sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Cristo é a segunda ordem de Melquisedeque. Perceba que Jesus vai herdar o sacerdócio e o rei de justiça, tá? Temos o José, governador no Egito. Os reis de Israel, vários reis, inclusive o mais famoso que é o rei Davi, ok? Jesus está dizendo pro Pilatos que ele não teria autoridade sobre ele próprio se do alto não fosse dada autoridade para ele. Então foi Deus quem deu autoridade, permitiu a autoridade do Pilatos, tá? E em todo o Novo Testamento, nas cartas de Paulo, a gente vai ver alguns trechos, ele exortando os cristãos a serem submissos às autoridades. E o próprio Lucas, o escritor do Evangelho segundo Lucas e de Atos dos Apóstolos, ele era amigo de Teófilo e possivelmente uma pessoa muito importante, talvez um senador ou até algum governador, ok? Então, o problema não está na política, está na pessoa. Daniel, um grande administrador, um ministro na Babilônia, um grande estadista, político, tá certo? Então o conselho que eu dou se você puder, se envolva com a política, tá? Eu não sou filiado em nenhum partido, talvez em outro momento eu faça isso, ainda não tenho assim uma decisão 100% formada, mas eu já estou com 46 anos e nunca me filiei em nenhum partido. Mas a gente procura se informar e estar atualizado nessa questão, porque quanto mais eu me informo com a questão política, mais eu percebo que a política tem a ver com a religião.
Se você estudar a política brasileira a partir da década de 60 para cá, que quando o comunismo tentou tomar à força o nosso país e foi barrado pelos militares, o que eles chamam de ditadura, mas é o regime militar, eles não conseguiram pela força, né? Com toda a corja aí que temos aí hoje, o PT, e muitos deles já presos, tentando tomar pela força, não conseguiram, então eles foram através da cultura, que é uma visão de Antonio Gramsci, né? Um italiano, que traz, junto com também a filosofia marxista, uma revolução cultural. E essa revolução cultural, qual é a ideologia dela? É tirar Deus das escolas, tirar Deus da vida do ser humano. E tirando Deus da vida do ser humano, vem o ateísmo, né? O ateísmo está voltado para isso. E no Brasil está crescendo o ateísmo. A ideologia de gênero, o aborto, a liberação do aborto, a liberação das drogas. Então, esse trabalho de desmontar, desestruturar a família é tudo, tá? Um conceito de Gramsci e também um conceito de Marx, política. Então, a gente percebe que quanto mais a política cresceu no Brasil, com esta ideologia marxista, comunista, a igreja vem sofrendo as suas consequências. Então, a princípio, nós cristãos, eu pelo menos até pouco tempo, não me apercebia disso. Tá? A partir do momento em que eu comecei a estudar e a me envolver mais com as questões políticas, eu consegui então perceber isso. Então eu te aconselho, porque a Bíblia diz o quê? Jesus, falando no capítulo 5 de Mateus, ele disse que é para sermos luz nas trevas. Luz. E aí não importa onde. Porque o pecado está ao alcance de todos nós. Quando Deus criou o homem e plantou um jardim no meio do Éden, foi lá e colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal dentro do jardim, ao alcance do Adão. Então o pecado está ao nosso alcance. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 12, versículo 1, que ele tão de perto nos rodeia. Você está me assistindo agora, mas se você quiser parar de me assistir e entrar em um vídeo pornográfico aí na internet, você vai fazer isso. Tá certo? Então, isso só estou dando um exemplo. São N exemplos que você pode estar pecando aonde quer, como quer, enfim. O pecado está bem acessível. Então, a política, eu penso que a igreja ela está devendo, os cristãos têm que se envolver mais. Não a igreja lá, a instituição, tá? O CNPJ, eu acho que ela tem que ficar isenta. Ela tem que se envolver nas questões sociais e conselho e tal, mas nós como cristãos, eu penso que temos que nos envolver cada vez mais. Então um abraço, por enquanto é só, e até a próxima. Dá um like aí no nosso vídeo, compartilhe, comente, faça a sua pergunta, como você assim desejar. Um abraço e até a próxima.